Fala rapaziada, filme forte, Felipão aqui na área. Bora analisar aqui o BTC, fazer uma análise do que está acontecendo com o ativo. Então vamos lá. Bom, gráfico diário, o que a gente tem de informação? A gente tem esse Fair Value Gap, né? Esse deslocamento aqui do preço, que ele pode vir preencher, tá? E nessa zona aqui, praticamente uma order block, né? Então a gente espera uma reação por parte da compra, exatamente nesse ponto aqui, nessa zona aqui de preço, né? A reação por parte da compra, tá? Aqui que aquilo que não é onde começou o impulso, então aqui é uma zona de demanda, tá? Então espero uma reação por parte da compra aqui, então dá pra gente operar por parte da venda até essa região, tá? E de toda essa impulsão, todo esse movimento corretivo abaixo de 50%, tá? Não chegou na zona de 50% ainda, né? Então vamos ver o que está acontecendo no gráfico de 4 horas, tá? Vamos lá pro intraday. Bom, gráfico de 4 horas, tá? A gente percebe claramente que os gaps eles estão sendo fechados, né? Todos os gaps estão sendo fechados para trás, né? Os gaps de 4 horas. Então, não tem nenhum desbalanço do preço. Você percebe claramente que os gaps estão sendo fechados, porém, temos esse gap agora aqui, que ele pode vir querer fechar, tá? Nessa zona aqui, para talvez continuar sua tendência de baixa. A gente percebe que os fundos estão sendo levados, né? Tá perdendo fundo, então operar na ponta da venda. Em nenhum momento o preço está conseguindo superar topo, entrar força compradora, muito pelo contrário, o fluxo está alinhado para venda, né? Então esse fundo ele tende a ser capturado, ele tende a ser levado embora, né? Então esse aqui é o nosso alvo, beleza? Até mesmo pelo contexto do diário, né? Se a gente colocar aqui no gráfico de 4 horas, né, nós temos a média de 20, né? Pullback exatamente na média de 20, contexto, mas o contexto mais importante, né? Tá, e se a gente for no diário também, fica até mais interessante. Se a gente coloca aqui, a única média que eu utilizo bastante é a média de 200, né? O preço ele tá longe da média, então ele tende a buscar a média, né? Ir próximo da média, né? Então temos um espaço para o preço trabalhar realmente nessa zona de preço aqui abaixo dos 50%, que teoricamente o preço ele vai estar barato, tá? No gráfico de 1 hora ontem, eu até tava analisando essa zona, né? Porque se a gente pega todo esse movimento aqui de venda, né? Se eu pego o volume, onde a gente tem mais volume, exatamente nessa região, ponto de controle, né? Nessa faixa vermelha. E o mercado ontem capturou essa liquidez, esses topos, veio nessa faixa de volume, confluenciou com a RIMA de 200 no tempo gráfico de 1 hora e buscou essa liquidez que estava bem claro, né? Esse fundo igual, tá? Então o alvo é sempre nos fundos quando a gente está na tendência de baixa, né? E nesse caso aqui também, isso aqui tende a ser elevado, já que a gente tem esse gap, então a probabilidade maior é que ele venha estopar esse fundo e fechar esse gap aqui, tá? Então para mim é venda até o gap, beleza? Até lá embaixo. E aonde a gente vai pensar em venda aqui, né? Bom, temos esse gap aqui do 4 horas, que ele pode vir fechar, tá? Então eu esperaria talvez uma venda aqui mais para cima. E também aqui, essa linha pontilhada é o preço de abertura, tá? E também uma zona de fundo, né? Se a gente olhar para trás, ó, uma troca de polaridade. Então,
é uma zona interessante para possível venda, tá? Com alvo até no gap, mesmo nesse fundo, tá? A gente pega aqui, aí a gente vai passar para tempos gráficos menores, né? Risco pelo menos aí 4 vezes o risco, tá? Dá pra gente ver, diminuir esse risco, né? Praticamente aqui, ó, aqui a gente tem uma breaker, então pensaria uma venda, pegar aqui BBB, pá, só colocar no gráfico de 4 horas, ó, essa mínima aqui de 4 horas, eu pensaria em uma possível venda nessa região aqui, tá? Que é onde começou, teve esse impulso, que teve essa captura aqui de liquidez. Então aqui serve como uma troca de polaridade, exatamente nessa região. E, que queira ou que não, tem a confluência aqui da média, né? A média de 200 passando por baixo, significa que a gente está uma tendência de baixa, né? Média inclinada para baixo. Não que isso é primordial, mas para saber a tendência, né? Caso você tenha dúvidas. Então aqui para mim é uma zona bem interessante, né? A possível venda aqui. Deixa eu pegar esse gap também aqui no 15. Tá. É claro que ele pode fazer uma coisa aqui também. Deixa eu pegar aqui. Só ver a questão da sessão, porque ele pode vir estupar essas máximas aqui. Então ele pode fazer isso aqui. Mas como a gente tá no gráfico 4 horas, ele pode querer fazer isso aqui. Tá? Pelo menos esse é o meu racional. Vinha e fecha esse gap e continua a tendência. Ou ele vinha estopar essas máximas, vir nessa região de volume de novo e seguir o baile. Então, meu ponto de referência é isso aqui, ó. Topo, fundo, beleza? A gente pegar um pullback exatamente nesse ponto, uma retração, né? Talvez nessa região, ou mesmo aqui em cima de novo. Penso uma possível venda. Até porque esse movimento aqui foi de captura de liquidez, tá? Pelo menos esse está sendo meu racional, beleza? Ponto, ó, acima de 50% é uma zona bem interessante para possível venda, sim, tá? Então isso aqui é indução, beleza? Tem bastante liquidez, quem tá vendido tá com o stop aqui em cima. Então, para mim aqui é uma venda bem interessante, válida, né? Esperar um gatilho, objetivo, lá embaixo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva, curta, compartilha. É nóis, tamo junto. Até a próxima.